história e o meu testemunho, ele começa quando eu fiz 7 anos, 7, 6 anos, quando eu iniciei assim a minha vida escolar. Que ele é o período onde a gente tem contato com outras pessoas, com pessoas diferentes, com crianças diferentes. E é iniciada uma fase nova, a gente vai se descobrindo, vai tendo oportunidades, vai tendo diversas questões. Mas com 7 anos eu iniciei também uma fase meio ruim, que foi a do bullying. E essa fase ela perdurou assim até os meus 17 anos, 17, 18 anos assim. E o bullying para as pessoas, ele depende muito assim como acontece. Às vezes até você quando era criança, talvez foi chamada ou de magrinha, ou foi zoada às vezes porque é um pouquinho mais gordinha, ou porque o dente é torto, sei lá, as pessoas elas invocam qualquer coisa na gente e usam isso pra zombar. Então comigo não foi diferente, eu sempre fui um pouquinho mais gordinha, mais bochechudinha, mas sempre fui bem alegre, bem brincalhona, faladeira, tagarela, como sempre. E quando eu fui ficando mais velha, as coisas mudam, as crianças mudam, a gente muda, a gente começa a observar de maneira diferente. Mas não passou, eu mudei de colégio quando fiquei mais velha, ali nos meus 8, 9, 10 anos, eu mudei de colégio e continuou. E na fase desses longos anos de bullying, tem alguns períodos que a gente lembra assim, fixamente de algumas coisas. Vamos supor, todo dia eu sofria bullying, mas tem episódios, tem momentos específicos que eu lembro, assim, com muitos detalhes. Eu lembro de um dia que eu estava na sala de aula, eu sempre sentava no fundo e tem aquele grupo de meninas, assim, eu sempre fui excluída, não tinha amizade com essas meninas populares, bonitinhas, e elas estavam conversando sobre quais princesas da Disney elas eram. E eu tava ouvindo a conversa delas, assim, como tipo, quem olha mas não participa, porque elas não me convidavam muito pra isso. E elas assim, eu sou a Cinderela, a fulana, eu acho que a fulana é a Bela. E assim foi, até que uma hora chegou o meu nome. Daí elas falam assim, a Bia é a Fiona, né? Ela parece meio ogra. E eu não falei nada, eu não chorei. Eu ignorei, segui o baile, mas aquela frase ficou marcada, tanto que eu nunca esqueci daquele dia. Eu não lembro as meninas, eu não guardei os nomes das meninas, nem a face das meninas, mas eu lembro da frase, da voz, tudo é bem nítido assim. E hoje parece que eu tô vivendo aquele dia de novo. É bem estranho. E ali, quando a gente chega mais na fase da adolescência, com seus 12, 13 anos, eu parei de ser passiva, assim. Parei de aceitar com tanta facilidade que as pessoas falavam de mim e eu comecei a retrucar. Então eu não ficava quieta, eu não chorava mais pra minha mãe, eu batia a boca. Literalmente eu batia a boca. Eu entrei numa fase de autodefesa. Eu olhava para as pessoas, às vezes antes mesmo delas falarem algo, eu já acabava ofendendo para poder me preservar. Então eu entrei mais ou menos nisso. Eu não tinha muitos amigos, acho que na época de adolescência eu não lembro de ninguém assim que eu tivesse mesmo afetividade, que eu fosse uma amiga, vamos supor, de visitar, de ir em festa de aniversário. Eu fui em algumas festas de aniversário, mas eu acho que as pessoas me convidavam por obrigação, porque eu era excluída. E sempre bem inteligente, tirava nota boa, porque às vezes, como a gente não é tão bom na questão, vamos supor, de relacionamento, a gente foca em um ponto. Então eu foquei nos estudos e continuei estudando. Isso foi com 13 para os 14, com 15 anos eu acho que eu vivi um dos momentos mais humilhantes, assim, de toda a minha vida, foi aquele momento. Dia dos Namorados, ainda que tá para chegar, né? Foi bem nessa época. Acho que foi na semana do Dia dos Namorados, um dia antes. O terceiro ano ele faz docinho para vender, para festa, essas coisas assim. E estavam vendendo bombom e uma cartinha. Bem tranquilo, assim, daí eles estavam entregando, eles estavam falando o que estava escrito, tocavam música e tal. Eu estava no meio do pátio do colégio e me entregaram um bilhetinho sem o bombom. Eu fiquei triste, pensei, poxa, né, eu já era gordinha, tinha o bombom, mas não tinha bombom. Tinha só um bilhetinho e ele estava escrito, tinha muita coisa escrita e eu fui direto pro final, porque a gente quer saber quem mandou o bilhete, né. Na adolescente, a gente tá naquela fase de paixão, essas coisas assim, eu pensei, será que o menino que eu gosto vai mandar uma coisa pra mim? Mas não. Tava escrito, te amo sua gorda, e um monte de outras coisas escritas, assim. Eu lembro que eu não chorei. Eu fiquei muito furiosa por dentro na hora, eu saí correndo.
eu entreguei o bilhete para a coordenadora e disse que eu não estava no colégio para receber esse tipo de coisa. Eu lembro que eu fiquei uma semana sem ir para a escola porque eu me senti muito humilhada, eu não queria voltar e ter que enfrentar aquilo. Meu pai e minha mãe sempre me protegeram, me deram o suporte emocional que eu precisava no momento. É difícil lembrar. Eu me converti naquele ano. Eu acho que foi a melhor coisa da minha adolescência por conhecer Jesus. Porque só Deus sabe o quão insignificante eu me sentia dia após dia, principalmente naquele ano. Eu me sentia muito mal. Eu me sentia muito mal. Eu me sentia um lixo, assim. Tinha dia que eu me perguntava por que eu tinha que nascer daquela forma, por que eu tinha que ser a Bia tagarela, por que eu tinha que ser a Bia gordinha, por que eu tinha que ser assim, desse jeito tão estranho, por que as pessoas não gostavam de mim. Eu me esforçava, eu tentava às vezes, mas não dava certo. E elas sempre me viam daquela forma e eu acabava sendo grosseira mesmo, às vezes, para que elas se sentissem como eu me sentia. E daí Jesus chegou, sabe? E aí, mesmo na igreja, ainda assim eu sofri algumas humilhações, mas na igreja as coisas elas são mais sutis, elas não são tão escancaradas que nem na escola ou que nem lá fora. As pessoas elas têm meias palavras, elas já me deram indireta para fazer dieta, me deram todo tipo de indireta. Eu lembro de uma menina que ela falava do meu corpo na frente das pessoas, assim, tipo, literalmente para me humilhar, às vezes na frente dos meninos. Eu me sentia totalmente exposta, até mesmo dentro da igreja, mas eu não dei tanta vazão para isso. E daí quando eu tava mais ou menos com 18 anos, eu fui num evento. Foi em Criciúma, se eu não me engano. Foi em Criciúma, eu fui com algumas amigas, assim, era um evento cristão. E a moça que ministrava o louvor, ela subiu num altar onde estava todo mundo falando sobre vocação, sobre o ID, sobre que nós precisamos fazer algo por Jesus. E ela disse assim que antes da gente fazer algo por Jesus, a gente precisava ser curado. Que não tinha como nós servirmos da forma como nós estávamos. Que a gente precisava deixar que Jesus curasse os traumas e as feridas do nosso coração. E eu, na hora, eu nem lembrei disso tudo que eu contei pra vocês. Eu fui, tipo, totalmente com o coração aberto, assim. Só que a ministração dela era totalmente diferente. Geralmente, o pessoal do louvor, se vocês forem observar pelo pessoal do Papa Norte, o pessoal que leva a adoração lá em cima, muito empolgado, a gente se empolga a levantar as nossas mãos. Mas aquele dia era algo tão calmo, era algo tão tranquilo. Me lembrava águas tranquilas, assim. Ela fez a gente sentar, respirar, fechar os olhos. E ela disse que ela ia nos guiar até um lugar e que depois ali só Deus sabia o que acontecia. E eu fui guiada até uma casa. E ali eu tive uma visão. Naquela casa, eu lembro, é como se fosse assim, como se tivesse um mar, aquelas encostas cheias de pedras e uma escada bem estreita, assim, que guiava para uma casa de madeira branca, bem simples, assim, não tinha luxo, não tinha nada, árvores ao redor daquela casa. E eu subi aquelas escadas, assim, mas eu não sabia o que me esperava na casa. A casa, ela estava vazia, mas eu vi uma escada à esquerda e eu subi aquela escada. E quando eu subi as escadas, tinha um corredor com algumas portas e a última porta, ela estava semi-aberta. E ela brilhava muito forte, assim. Eu pensei, eu acho que é pra lá que eu tenho que ir. E eu fui, assim, bem devagar, porque a casa parecia muito simples, a ponto que parecia daquela de madeira que faz o barulho dos nossos passos, assim. E eu fui. Quando eu abri a porta, Jesus estava na sala. E eu acho que eu fiz o que todo mundo faria. Eu saí correndo para abraçar.
foi muito emocionante, assim. Eu não consigo nem descrever a sensação de abraçar, assim. Eu não lembro do rosto, eu só lembro de me sentir segura. E eu lembro que Jesus, ele estava muito calmo. Ele olhava no meu olho e ele dizia assim: você carrega coisas que você não precisa carregar. E ele tirou uma corrente enorme e ele dava nome às correntes. Ele dizia: você não tem culpa do divórcio dos seus pais. E jogava no chão e fazia um barulho enorme. Eu pensava: meu, quebrou o chão, é de madeira, não vai dar. Não quebrava nada, sumia. Ele ia tirando, ele dizia: inferioridade, você não é inferior aos outros, e jogava. E em determinado momento, ele me olhou, deu um sorriso e disse assim: eu trouxe um presente pra você. E daí eu olhei pra ele tipo um presente. Na hora que eu fui pra abrir, ele me disse assim: novas vestes. E eu pensei: meu, novas vestes? Sei lá, um vestido novo, uma roupa preta, alguma coisa que eu gosto. Daí quando eu coloquei, era um vestido de princesa. Bem medieval, estilo Nárnia. Quem viu Nárnia era igual da princesa Lúcia, assim. Era igualzinho. E eu botei o vestido. E o meu cabelo, ele ficou todo penteado, eu tava com o cabelo ainda, parecia que tinha florzinha, assim. E eu me sentia como uma princesa. Mas eu não queria falar a palavra, eu me olhei assim e eu me senti meio estranha, tipo, não sou eu. Daí, Jesus, na mesma hora, ele me olhou e ele disse assim: você parece uma princesa. E ele falou que, às vezes, a palavra princesa pra mim era muito difícil de ouvir, porque eu me sentia como uma ogra. Ele disse que ogra não me definia, mas princesa pra ele sim. E depois disso eu não tinha nem o que dizer pra ele. Ele só estendeu as mãos e me convidou pra dançar. E eu dancei com ele naquela sala. Eu lembro que tinha umas cortinas esvoaçantes, assim, brancas. E foi uma cena linda, assim, porque quando eu era adolescente, eu sempre quis ter aquele momento dos 15 anos que toda menina tem. Que a gente dança com o pai. Mas eu não tive isso porque eu não pedi. Porque eu não me sentia digna de ter aquilo, sabe? Eu não me sentia digna, eu não me sentia como uma princesa. Eu era a própria Fiona, assim. Mas eu vi que pro Senhor, eu não era dessa forma. O Senhor nunca me viu dessa forma. E a partir dali, iniciou um novo processo. Eu descobri quem eu era pro Senhor, como o Senhor me via. Que Ele não me via com o olhar maldoso das pessoas que só focam naquilo que tem de errado na gente. Eu comecei a me ver do ponto de vista do Senhor. E é totalmente diferente. É muito difícil. Muito difícil. Porque o Senhor mexe em coisas que a gente não gostaria que mexesse, porque dói. E por incrível que pareça, eu tô chorando hoje, gente, mas o meu coração a respeito disso, ele é curado, mas eu tô vivendo tudo muito à flor da pele. Parece que eu tava naqueles dias que eu sofria e hoje eu vejo o cuidado do Senhor. Eu vejo como Deus se preocupa com cada detalhe. Eu olho pra trás e eu vejo que nos meus dias mais humilhantes, os dias em que eles pareciam intermináveis, o Senhor estava em todos os dias. Eu não conhecia, mas Ele estava lá. Ele estava lá através dos abraços da minha mãe. Ele estava através do cuidado das outras pessoas e de pessoas que viam algo bom em mim ou que não enxergavam só uma menininha gordinha. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença?
Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as palavras são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Esse versículo, quando eu descobri ele, assim, ele mudou tudo, sabe? Porque o Senhor me viu. O Senhor me viu muito antes do bullying, muito antes de tudo. O Senhor me viu. E diferente das pessoas que só enxergam o que os olhos delas podem ver, ou que às vezes não conseguem nem enxergar um palmo diante de si, o Senhor vê além. O Senhor vê o coração e o Senhor nos guia pelo caminho eterno. Eu queria... Talvez as minhas experiências nem se comparem com a de muita gente. Eu sei que tem pessoas que têm histórias muito tristes, que sofreram abusos, abuso sexual, abuso moral, tantas outras coisas que o que eu estou falando é tão pequeno, que talvez não faça sentido. Mas o Senhor se importa. Se o Senhor se importou com o bullying que eu sofri, quem dirá com você? Tente não deixar com que as palavras das pessoas definam quem você é, porque elas não definem. Depois que você conhece Jesus, eu me lembrei muito bem da nova vida que a gente ganha, das novas vestes. Isso determina quem nós somos. Que nós somos filhos do Senhor, que nós somos amados por Deus.